Olá a todos! Sou Vladimir Uni, e este é mais um episódio do programa Veja por Si Mesmo, um espaço de análise profunda sobre os acontecimentos na Ucrânia, onde cada espectador tem a liberdade de formar suas próprias conclusões, sem permitir que ninguém manipule sua visão. Em alguns lugares que preferimos não citar, o YouTube já foi rotulado como uma organização extremista, ao lado de absurdos que nem merecem discussão. Por isso peço encarecidamente, apoiem este projeto com um like, assim mais pessoas terão acesso a este conteúdo. Também valorizo muito seus comentários e, claro, sua inscrição aqui e nas redes sociais. Todos os detalhes estão na descrição do vídeo. No dia 19 de novembro veio à tona uma informação bombástica. Rússia e Estados Unidos estariam trabalhando secretamente em um novo plano para encerrar a guerra na Ucrânia. No mesmo dia, os detalhes desse plano foram revelados, e o que se viu foi algo que repete, em grande parte, as exigências que Putin impõe à Ucrânia desde o início da invasão em larga escala. Na prática, parece mais um ultimato para que a Ucrânia se renda do que um verdadeiro plano de paz. Os documentos vazaram para várias publicações de prestígio, como o Financial Times e o Economist. Esse plano de paz contém 28 pontos e sua autenticidade foi confirmada por fontes não identificadas, mas de alto nível, tanto no governo ucraniano quanto no americano. Agora vamos analisar ponto por ponto para entender o que está em jogo e por que esse plano gera tanta controvérsia. Vou responder as principais dúvidas de forma clara e objetiva. O documento, com seus 28 itens, não agrada nem à Ucrânia nem aos seus parceiros europeus, mas parece cair como uma luva para o Kremlin. Na sexta-feira passada, Moscou declarou estar disposta a mostrar flexibilidade e trabalhar com esse acordo. E quem fez essa declaração não foi algum comentarista de ocasião ou um ex-político em delírio, mas o próprio Putin, durante uma reunião do Conselho de Segurança. Segundo ele, os americanos pediram que a Rússia fizesse certos compromissos, demonstrando a tal flexibilidade. Putin confirmou que, apesar das dificuldades, o país está disposto a aceitar as propostas e adotar a postura solicitada. Mas o que chama a atenção é quem está por trás desse plano: Steve Witkoff e Kirill Dmitriev. Nomes que já mencionamos várias vezes em nossos programas, especialmente no contexto das negociações sobre a Crimeia, mediadas pelos Estados Unidos. Witkoff e Dmitriev não são diplomatas de carreira, então por que foram escolhidos para elaborar um plano tão delicado? Witkoff, um magnata da construção civil com um patrimônio de 68 milhões de dólares, é um velho amigo de Donald Trump. Ele começou como advogado no ramo imobiliário e depois fundou sua própria empresa, a Witkoff Group, com projetos em Nova York, Califórnia e Flórida. Sua amizade com Trump começou nos anos 1980, quando se reencontraram por acaso em uma loja de sanduíches em Manhattan. Trump, sem dinheiro no bolso, não pôde pagar pelo lanche, e Witkoff, generoso, bancou a conta. Esse gesto simples acabou se transformando em uma amizade duradoura e lucrativa. Quem diria que um sanduíche poderia abrir as portas do poder? Durante o primeiro mandato de Trump, Witkoff ocupou um cargo discreto, mas sua influência cresceu exponencialmente na segunda candidatura. Isso se deve não apenas ao sanduíche de décadas atrás, mas também ao fato de que ele nunca abandonou Trump, mesmo após a derrota nas eleições de 2020 para Biden. Agora, com Trump de volta à presidência, Witkoff foi escalado para negociar um cessar-fogo no Oriente Médio. E segundo grandes veículos de comunicação, Trump ficou tão impressionado com o desempenho de Witkoff que decidiu colocá-lo também à frente das negociações entre Rússia e Ucrânia. O problema é que Witkoff não entende nada sobre Rússia, Ucrânia ou diplomacia. Mesmo assim, ele viajou a Moscou e se reuniu pessoalmente com Putin. Depois de algumas reuniões, ficou claro que Witkoff foi tão bem trabalhado pelo Kremlin que já não se sabe mais para quem ele realmente trabalha, se para Trump ou para Putin. Inicialmente, as negociações entre Rússia e Ucrânia estavam sob a responsabilidade do general Keith Kellogg, que tem muito mais experiência e conhecimento sobre o assunto. Mas Witkoff convenceu Trump de que conseguiria um acordo a qualquer custo, e Kellogg acabou sendo afastado do processo. Trump quer paz a qualquer preço. Afinal, não é ele quem vai pagar a conta. Ele prometeu aos eleitores que encerraria a guerra em um dia, e não importa como isso será feito. Witkoff é um homem de negócios sem princípios, com uma visão muito particular do mundo. Colocá-lo como negociador é como nomear um viciado em drogas para liderar uma reforma na saúde. Parece piada, mas não é. Trump já fez algo parecido ao nomear Tom Price, um ex-congressista que foi flagrado usando aviões oficiais para viagens pessoais, como secretário de saúde. Price acabou renunciando após um escândalo,
Mas o padrão de Trump é esse: escolher pessoas com histórico questionável para cargos importantes. Depois do encontro entre Trump e Putin no Alasca, que não trouxe nenhum avanço significativo e ainda colocou em risco todo o processo de negociação, Witkoff foi acusado de ter distorcido a posição de Putin para Trump. Ele não entende nada de diplomacia e chegou a confundir uma espiã russa com uma tradutora do consulado americano em Moscou. Mesmo assim, Trump não demonstrou nenhum sinal de decepção com seu enviado, especialmente porque, segundo ele, Witkoff trabalha de graça. Em outubro, Trump elogiou publicamente Witkoff por seu papel na negociação que libertou reféns entre Israel e o Hamas. Todos amam Steve, ele é um cara fantástico, disse Trump em uma entrevista. Do lado russo, o responsável pelo plano é Kirill Dmitriev, um personagem igualmente curioso. Nascido em Kiev, mas com raízes na Rússia, Dmitriev sempre se declarou um defensor do mundo russo e é conhecido por seu gosto por artigos de luxo. Segundo relatos, ele descobriu como estudar no exterior aos 17 anos e, por sorte ou persistência, conseguiu uma vaga em universidades de elite nos Estados Unidos. Formou-se em Stanford e Harvard e começou sua carreira em uma consultoria internacional antes de ser demitido. Nos anos 2000, trabalhou na Rússia e na Ucrânia, mas seu passado é cheio de controvérsias. Agora, ao lado de Witkoff, ele está no centro de um plano que pode mudar o curso da guerra, ou pior, legitimar uma rendição forçada da Ucrânia, diretamente. O plano menciona apenas uma redução proporcional das capacidades militares da Ucrânia, mas todos sabem o que isso significa nas entrelinhas: desmantelar as forças armadas ucranianas até um ponto em que não representem mais uma ameaça, ou seja, até que não possam mais se defender. E não é coincidência que o documento exija, no mesmo parágrafo, a retirada imediata de todas as armas ocidentais do território ucraniano, incluindo sistemas de defesa aérea e mísseis de longo alcance. Em outras palavras, a Ucrânia seria deixada desarmada, enquanto a Rússia manteria intacto seu arsenal, já posicionado ao longo das fronteiras. O oitavo ponto é ainda mais revelador. Ele prevê a desmilitarização da zona de contato, um eufemismo para a criação de uma faixa de terra de 100 quilômetros dentro do território ucraniano, onde nenhuma tropa ou equipamento militar poderia ser estacionado. Na prática, isso significaria entregar à Rússia o controle de facto sobre regiões estratégicas, como Kharkiv e Zaporizhzhia, sem que um único tiro fosse disparado. E claro, sem que Moscou precisasse devolver um centímetro sequer do que já ocupou. Afinal, o nono ponto deixa claro: as fronteiras de 24 de fevereiro de 2022, aquelas que a Ucrânia jurou recuperar, seriam reconhecidas como linha de base para qualquer acordo futuro. Ou seja, o mundo aceitaria por escrito que a Crimeia, o Donbas e as áreas ocupadas desde então pertencem à Rússia, como se a invasão nunca tivesse acontecido. Mas o detalhe mais cínico vem no 12º ponto. A Ucrânia seria obrigada a abster-se de ações hostis contra a Rússia, incluindo sanções econômicas, campanhas de desinformação ou até mesmo críticas públicas ao Kremlin. Em troca, Moscou promete não interferir nos assuntos internos de Kiev, uma promessa que, vindo de um regime que envenenou dissidentes, invadiu países vizinhos e manipulou eleições estrangeiras, não vale nem o papel em que está escrita. E como cereja do bolo, o plano exige que a Ucrânia renuncie formalmente a qualquer reivindicação territorial futura, enterrando para sempre a possibilidade de recuperar suas terras. O que mais chama atenção, porém, não são os termos em si, afinal, ninguém esperava que a Rússia propusesse algo justo, mas a maneira como esse acordo foi costurado, nas sombras, sem a participação da Ucrânia, e com a cumplicidade de figuras como Dmitriev, que agem como se fossem mediadores neutros quando, na verdade, são peças-chave do xadrez de Putin. O mais preocupante é que, por trás das palavras bonitas sobre soberania e segurança, o que esse plano realmente faz é institucionalizar a rendição. Não é um tratado de paz, é um ultimato disfarçado de diplomacia. E o pior, ele pode funcionar. Porque, no fim das contas, a guerra não se decide apenas nos campos de batalha, mas também nas mesas de negociação e nas capitais ocidentais, onde a fadiga com o conflito já começa a falar mais alto do que os princípios. Se a Ucrânia for pressionada a aceitar esse acordo, não será apenas uma derrota militar, mas um precedente perigoso, o de que a agressão compensa, desde que seja embalada em linguagem jurídica e vendida como realpolitik. E nesse caso, o verdadeiro perdedor não será apenas Kiev, mas todo o sistema de segurança internacional que desde 1945 se baseia na ideia de que as fronteiras não podem ser redesenhadas pela força.
Os termos do acordo começam a revelar sua verdadeira natureza, uma rendição disfarçada de diplomacia. Exigir que as forças armadas ucranianas sejam limitadas a 600 mil soldados não é apenas uma restrição militar. É um golpe na capacidade de defesa de um país que, até ontem, lutava pela própria existência. E o que ganha a Ucrânia em troca? A promessa vazia de que tropas estrangeiras não serão estacionadas em seu território, enquanto a Rússia obtém o direito de manter bases na Polônia, como se o leste europeu fosse um tabuleiro de xadrez onde Moscou ainda dita as regras. Mas é no 10º ponto que a farsa se torna escancarada. As garantias de segurança oferecidas à Ucrânia não passam de um contrato leonino. Se Kiev ousar revidar um ataque russo, perderá até mesmo o direito de se defender. Já se a Rússia invadir novamente, o máximo que acontecerá é a reimposição de sanções, as mesmas que até agora não impediram a guerra, e a promessa de que novas anexações serão reconhecidas. Ou seja, o agressor é recompensado com a impunidade, enquanto a vítima é obrigada a assinar sua própria sentença. Pergunta-se: quem em sã consciência acreditaria que Putin respeitaria um acordo que lhe concede tudo o que quer sem exigir nada além de palavras? Os pontos seguintes não passam de um espetáculo de cinismo calculado. A Ucrânia receberia um acesso preferencial ao mercado europeu, algo que na prática já está em negociação há anos, mas que agora é apresentado como uma concessão generosa. Enquanto isso, a Rússia não apenas teria as sanções levantadas, como seria reintegrada ao G8, como se os crimes de Bucha e Mariupol fossem meros detalhes burocráticos a serem esquecidos. E para completar, os Estados Unidos assinariam um acordo de cooperação econômica de longo prazo com Moscou, como se a história não tivesse ensinado que parcerias com regimes autoritários nunca terminam bem para a democracia. O destino dos ativos russos congelados é ainda mais revelador. Os Estados Unidos planejam investir 100 bilhões na reconstrução da Ucrânia, mas metade dos lucros desse projeto ficaria com Washington. A Europa, por sua vez, seria pressionada a desembolsar outros 100 bilhões, enquanto seus próprios fundos permaneceriam bloqueados. O restante do dinheiro russo seria canalizado para um fundo de investimentos bilateral, supostamente para fortalecer relações e evitar novos conflitos. Tradução: os Estados Unidos criariam um mecanismo para controlar recursos que, por direito, deveriam ser usados para reparar os danos causados pela própria Rússia. E claro, tudo isso seria vendido como um gesto de boa vontade, não como o que realmente é em uma nova forma de colonização financeira. O 16º ponto é uma obra-prima de ambiguidade. A Rússia, legislativamente, se comprometeria a não atacar a Ucrânia ou a Europa. Mas o que isso significa, afinal? Uma emenda constitucional? Uma declaração vazia de um parlamento fantoche? Putin já demonstrou inúmeras vezes que leis são apenas tinta no papel quando convém a ele. E mesmo que o Kremlin assinasse algo do gênero, quem garantiria que não seria rasgado no dia seguinte, como aconteceu com o Memorando de Budapeste em 2014? A questão da usina nuclear de Zaporizhia é outro exemplo de como o acordo tenta maquiar a realidade. A proposta é que a energia gerada seja dividida igualmente entre Ucrânia e Rússia, como se uma infraestrutura crítica localizada em território ucraniano pudesse ser tratada como propriedade conjunta. E claro, os Estados Unidos já sinalizaram interesse em administrar a usina, sob o pretexto de proteger a instalação. A mensagem é clara: Washington não confia nem mesmo em Kiev para gerir seus próprios recursos estratégicos. Os pontos sobre educação para tolerância e proteção de minorias são, no mínimo, irônicos. A Ucrânia já possui leis que garantem direitos linguísticos e religiosos, inclusive para a população russófona, que, aliás, nunca foi perseguida por falar seu idioma. Exigir que o russo seja reconhecido como língua oficial ou que a Igreja Ortodoxa Ucraniana, ligada ao Patriarcado de Moscou, tenha status especial não é uma medida de inclusão, mas uma tentativa descarada de minar a soberania cultural do país. É como se, após invadir um vizinho, o agressor ainda exigisse que suas tradições fossem impostas à força. E então chegamos ao cerne da questão: as fronteiras. O acordo prevê o reconhecimento de facto da anexação da Crimeia, de Donetsk e Luz, além da criação de uma zona tampão desmilitarizada em Kherson e Zaporizhia, territórios que, vale lembrar, ainda estão parcialmente sob controle ucraniano. A Rússia abriria mão de algumas áreas conquistadas, mas manteria o essencial, um corredor estratégico que lhe dá acesso ao Mar Negro e divide a Ucrânia ao meio. Em troca, Kiev recuperaria mísero 0,5% do território perdido, uma troca tão desproporcional que beira o escárnio. Os números não mentem.
a Ucrânia perderia 1/5 de seu território, uma área equivalente a países como a Bélgica ou os Países Baixos. E tudo isso seria apresentado como uma vitória da paz, quando, na verdade, é a consagração da lei do mais forte. Os autores do acordo parecem acreditar que o mundo esquecerá que em 2014, a Rússia já havia prometido respeitar a integridade territorial ucraniana, e que, meses depois, invadiu a Crimeia. Ou que em 2022, Moscou jurou que não tinha planos de guerra, até que seus tanques cruzaram a fronteira. O simbolismo da data escolhida para anunciar o acordo, 21 de novembro, não poderia ser mais cruel. Há exatamente 12 anos, milhares de ucranianos tomaram as ruas de Kiev para protestar contra a decisão do então presidente Viktor Yanukovych de abandonar um acordo de associação com a União Europeia e se alinhar à Rússia. O resultado foi o Euromaidan, a queda do governo pró-Moscou e, como resposta, a anexação da Crimeia e a guerra no Donbas. Agora, quase uma década depois, a história se repete. Um acordo imposto sob pressão, que sacrifica a soberania ucraniana em nome de uma paz que não passa de rendição. E o mundo, mais uma vez, é convidado a assistir e a aceitar. A Ucrânia se vê agora forçada a responder a um plano de paz fabricado pelo Kremlin, uma farsa que não passa de um ultimato disfarçado de diplomacia. Após um ano de guerra em larga escala, o discurso do presidente Zelensky ao povo ucraniano não poderia ser mais claro. Este é um dos momentos mais críticos da nossa história. A pressão sobre a Ucrânia é esmagadora. O país enfrenta uma escolha brutal: ceder à humilhação ou arriscar perder um aliado essencial. Aceitar um acordo de 28 pontos repletos de armadilhas ou enfrentar um inverno ainda mais devastador, com riscos que se multiplicam a cada dia. Perder aliados ou perder a dignidade. Eis o falso dilema imposto. Mas a Ucrânia não pode e não deve perder nenhuma das duas. Na sexta-feira, Zelensky entrou em contato com líderes europeus para alinhar uma resposta unificada. Enquanto isso, o Wall Street Journal revelou que um grupo de nações europeias, em uma demonstração de coragem, está elaborando uma contraproposta com um plano alternativo que, ao menos, ofereça condições mais justas para a Ucrânia. Uma iniciativa que contrasta com o documento apresentado pela administração Trump, onde as linhas vermelhas de Kiev são tratadas como moeda de troca. Mas será que Trump aceitará negociar? Ou já está tudo decidido nos bastidores, onde os interesses de Putin parecem pesar mais que a soberania ucraniana? A chanceler alemã, Friedrich Merz, conversou brevemente com Trump, apenas 15 minutos, mas suficientes para um diálogo construtivo e confidencial. Segundo fontes do governo alemão, os próximos passos foram combinados, e Merz prometeu informar os parceiros europeus sobre os detalhes. Enquanto isso, o Wall Street Journal especula que a Europa, junto com o Canadá, tentará usar a cúpula do G20, que começa em 22 de novembro na África do Sul, como plataforma para coordenar uma posição comum. A presença de Putin, no entanto, já é motivo de boicote por parte de vários líderes. Mas o ultimato já foi dado. Trump estabeleceu um prazo, uma semana, para que a Ucrânia aceite ou rejeite o acordo de paz imposto. Caso contrário, toda a assistência militar e financeira será suspensa. É assim que funciona a diplomacia de Trump, um jogo de pressões onde as peças são vidas ucranianas e os pontos são marcados a favor de Putin. A pergunta que fica é: até quando o mundo assistirá a esse espetáculo de chantagem sem reagir?